Imagina chegar em casa depois de mais de uma ligação para o plano de saúde e ter que explicar para o seu filho por que a terapia de hoje não vai acontecer. Sem palavras certas, sem saber explicar para o seu filho diagnosticado com autismo por que as terapias serão interrompidas de novo por conta aí de uma negativa do plano de saúde. Porque o que o plano faz, muitas das vezes, é ilegal e pode ser revertido na justiça em menos de 48 horas. Eu sou Adriane Oliveira, advogada, especialista em direito da saúde, e eu ajudo pessoas do Brasil inteiro a lidarem com problemas envolvendo seus planos de saúde. Se inscreve no canal porque toda semana tem conteúdo como esse. Antes de falar sobre as negativas, eu preciso te mostrar que a lei já resolveu esse problema. E não uma, mas 4. Eu posso listar aqui a Lei Berenice Piana, que reconhece o autismo como uma deficiência e a partir disso garante que a pessoa diagnosticada com autismo ela tem acesso a todas as terapias indicadas para o seu tratamento. A gente também tem a lei dos planos de saúde e principalmente a resolução normativa da ANS que reconhece que os planos eles são obrigados a custearem as terapias para quem é diagnosticado com autismo sem qualquer tipo de limite de sessões. E a gente também tem a conhecida Lei Romeu-Mion, que além de prever a garantia de acesso às terapias, ela também cria o direito à carteira de identificação da pessoa com um transtorno do espectro autista. E afinal de contas, o que o plano de saúde ele é obrigado a cobrir? Aba, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, integração sensorial, psicomotricidade. Todas essas terapias elas devem ser amplamente custeadas pelos planos de saúde sem qualquer tipo de limitação, seja na quantidade, seja no tempo do tratamento. Todas essas normas estão em vigor e apontando para o mesmo lugar. Quem decide o tratamento de saúde do seu filho é o médico e não o plano. O problema é que muitas das vezes os planos de saúde eles negam esses direitos de várias formas. E é isso que acaba diferenciando aquela família que simplesmente aceita daquela família que luta. E eu vou te mostrar aqui agora as formas que os planos de saúde fazem para negar o acesso do seu filho ao tratamento que ele mais precisa. A primeira forma é autorizar menos do que o médico prescreveu. Por exemplo, o médico ele prescreve 40 sessões de fonoaudiologia, mas o plano ele acaba autorizando somente 8. E o argumento é protocolo interno do plano. Mas esse argumento ele não é válido. De acordo com a própria resolução normativa da ANS, o plano de saúde ele não pode limitar a quantidade e o tempo de sessões para o tratamento do autismo do seu filho. Segunda forma, rede credenciada que não funciona na prática. O plano de saúde ele te disponibiliza uma lista de clínicas que ele entende que pode atender o seu filho, mas na prática você liga para cada uma dessas clínicas, mas elas não têm vaga. Juridicamente falando, isso se chama uma negativa tácita, uma negativa indireta, porque o plano ele é obrigado a te disponibilizar uma rede credenciada que de fato é capaz de atender o seu filho. E quando o plano de saúde ele faz isso, ele está falhando com você. Terceira forma é quando o plano de saúde ele até te disponibiliza uma clínica que tem vaga para o seu filho, mas essa clínica ela acaba limitando a quantidade e o tempo de sessões ou não tem um profissional que tenha certificação válida para atender o seu filho. Em todos esses casos, a gente verifica uma falha do plano de saúde em, de fato, te disponibilizar o tratamento que foi prescrito pelo médico. E uma solução para isso é documentar todas essas provas de que o plano de saúde ele falhou em atender o seu filho, seja através de um e-mail que é encaminhado pelo plano de saúde, ou de conversa pelo WhatsApp, SMS, enfim, são provas fundamentais para numa ação judicial demonstrar essa falha do plano. E além disso, um documento muito importante é o relatório médico. É o plano terapêutico do médico que acompanha o seu filho, contendo aí todas as terapias necessárias para o seu tratamento de saúde. Colocar principalmente a informação de urgência e emergência. Quais os riscos o seu filho ele sofreria caso ele demorasse para ser atendido aí através dessas sessões de terapia. A gente sabe que o autismo é literalmente uma corrida contra o tempo. Então é muito importante que o médico coloque essa informação nesse relatório. Eu vou te contar aqui um caso real que chegou no meu escritório de uma mãe que passou 2 anos acreditando que o plano de saúde estava de fato atendendo a sua filha. Acontece é que o plano de saúde ele até indicou uma clínica, mas essa clínica ela disponibilizou profissionais que não tinham a certificação válida para atender a sua filha. Além disso, essa clínica ela limitava a quantidade e o tempo de sessões.
a gente vê que esse é um caso típico de negativa do plano de saúde de atender o que consta no plano terapêutico que foi aí prescrito pelo médico que acompanha a paciente. A gente entrou com uma ação judicial, pediu uma liminar e em menos de 48 horas o juiz ele determinou que o plano de saúde ele custeasse todas as terapias para o tratamento do autismo da filha dessa minha cliente. E ela, felizmente, ela conseguiu essas terapias em menos de uma semana e atualmente ela está com o tratamento em dia. O que fez a diferença nisso tudo não foi sorte, foi toda uma documentação robusta, um plano terapêutico do médico que disse que, de fato, todas essas terapias elas eram imprescindíveis para o tratamento de saúde dessa criança. E tem mais, 92% de famílias atípicas que entram com uma ação judicial contra o plano de saúde para conseguir tratamentos para os seus filhos autistas, elas têm aí um êxito na ação, porque a lei é clara e muitos juízes sabem disso. Então, se o seu filho ele foi diagnosticado com o autismo e o plano ele está dificultando o acesso a todas as terapias que ele precisa, não aceite como definitivo. Procure um advogado que é especialista em direito da saúde para que ele possa analisar o seu caso específico e, se necessário, entre com uma ação judicial cabível.